E aí, pessoal, estamos aqui com o Dudu hoje, o nosso especialista em Doberman, é o tutor do Scar, e ele vem falar um pouquinho sobre a experiência dele com a raça. E aí, Dudu, tudo bom? Tudo bom, Pedro? Beleza, cara, tudo certo. E aí, Dudu, me conte aí a sua experiência com o Scar, né? Você comprou o Scar e tá com o quê? 2 anos? Vai fazer 2 anos agora, nesse mês, março. 2 anos. E como foi que você entrou nessa? Você já teve cachorro antes? Já tive, mas nenhum era de fato só meu, aquele cachorro de casa, né, da família, digamos assim. Então ele é o primeiro que eu peguei sozinho para cuidar e totalmente meu. Eu comprei ele ele estava com 3 meses quando veio para mim. Sempre quis ter a raça, sempre tive essa vontade por uma história minha que quando eu era mais novo, eu tinha aí uns 6, 7 anos, eu tinha um amigo que ele tinha um cachorro grande dentro de casa, uma cadela, com traços de Doberman. Ela era vira-lata, mas tinha muitos traços de Doberman. E ela era uma cadela muito brava, era complicado de se relacionar, então eu tinha muito medo a princípio e não tinha muito contato com ela, porque não podia mesmo, ela era muito nervosa. Mas com o tempo que eu ia lá, eu fui ganhando a confiança dela e fui conseguindo fazer uma certa amizade e depois ficou liberado espaço para mim, para estar com ela junto e tudo mais. E foi maravilhoso, assim. Então, a partir daí, eu sempre tive essa ideia de ter um Doberman. E para justamente conhecer mais da raça, porque a gente conhece aquele lado do Doberman que é muito, né? Parece que é um cachorro super mal, assim, um cachorro duro, difícil. Um cachorro, ele realmente, ele assusta, né? Exato. Ó, Scar, vem cá. Vem. Realmente ele é um cachorro que quem olha assim nem tenta sorte, né? Com essas orelhinhas até é tranquilo, mas quando ele tá com as orelhas de atenção dele, o pessoal atravessa a rua. Então, justamente por isso eu queria ter também esse contato para saber mais da raça, assim, e realmente foi a realização de um sonho, assim, ter ele. Cachorro de família, o que você acha? O que você diria? Cara, é muito difícil você ter um cachorro bem educado, né? A não ser que todos se unam mesmo da família e cuidem da mesma forma, porque eu tinha muito esse problema. Eu queria que o cachorro soubesse algumas coisas e não fizesse, porém quando eu vi ele estava fazendo porque o meu pai tinha liberado, a minha mãe tinha feito outra coisa. Então é muito complicado você manter um treinamento, digamos assim, num ambiente que ele vai receber vários tipos de indicações, né, de ordens, digamos assim. Então não tem um padrão, um padronizo, é mais difícil. Sozinho foi muito mais fácil, além dele ser muito inteligente e facilitar o processo. Mas se dá com todo mundo na família, se tiver criança, outros cachorros. Sim, não, a questão de sociabilidade é bem importante. Ele desde pequeno, com 3 meses, aí 4, a partir do momento que, na verdade, permitiram as vacinas ali, né? Ele já frequentou creches, né, hotéisinhos, assim. Do veterinário dele, inclusive, tinha para os clientes dele, e ele ia muito lá, e essa parte de socialização com outros cachorros, assim, foi maravilhoso. Que ele se dá super bem, ele adora outros cachorros, adora. Tanto que eu tenho que cortar, porque às vezes as pessoas têm medo, né? Então não dá para deixar ele chegar brincando com todo mundo, porque não dá para saber. Fora as mordidas no focinho que ele já levou também, dos pequenininhos. Dos pequenininhos, exato. Então ele se dá bem sempre recebi muita visita em casa, então ele tem o costume de estar com pessoas e com outros cachorros desde pequeno. Isso facilitou muito. Com crianças eu não tenho tanto contato, então a gente já apresentou ele, mas o que a gente percebeu foi que crianças muito agitadas é melhor não deixar, porque ele não tinha, né, tanto contato, então ele estranhava um pouco, dava uma recuada, mas criança tranquila, para deixar ele chegar, cheirar e depois fica tranquilo. Você vê que ele é muito brincalhão, né? Ele muito. Passou com... É um tecido, é o quê? É um pano. Na verdade, era uma capa de sofá que virou o pano xodó dele. E a personalidade dele pela casa? Assim, no dia a dia, nível de energia muito alto, fica calmo, late muito. Como é que é ele no dia a dia? Então, ele tem muita energia. Muita energia mesmo. Então, é um processo que você precisa criar uma rotina pro cachorro, né? Ele precisa saber o horário que ele vai ter a hora dele, que vai ser a hora de brincar, o horário que ele vai ficar mais sozinho, porque eu trabalho em casa, então eu estou o dia inteiro em casa, mas tem horas que eu não posso estar com ele. Ele até fica comigo no escritório, mas eu não posso estar brincando.
Então, você estabelecer esses períodos, eu acho que é muito importante para o cachorro que tem tanta energia assim. Tanto que o horário que eu faço as brincadeiras, as coisas com ele é a partir das 5 da tarde. Quando dá umas 4 e pouco, ele já está bem animado. Ele já sabe que está chegando a hora. Então, isso é muito importante. E o comportamento dele, a partir do momento que se estabeleceu a rotina, isso já virou natural para ele. Então, ele tem os horários que ele sabe que ele vai ter que dormir, não vai fazer muita coisa. Disponibilizar brinquedo, né, para ele descontar estresse, morder, brincar sozinho também é importante. E questão de latido, eu acho que depende muito do ambiente. Aqui é uma região muito tranquila, então, a não ser que passe um cachorro latindo ou que apareça alguma pessoa visível para ele, assim, que ele não veja, tipo, os vizinhos aqui no segundo andar, ele acaba latindo. Mas não é algo assim, tipo, nossa, não aguento mais ele latir. Então, entendi. Não é tipo um pastor. Isso. O pastor late muito. Exato. Em relação, você disse que teve outros cães, não eram exatamente seus, né? Mas que você teve experiência com outros cães. O Doberman é uma raça que quem nunca teve experiência com cachorro consegue pegar e ter uma boa experiência? Ou é um tipo de cão que precisa de um pouco, de um dono um pouco mais de experiência? Como é que você vem sentindo isso? Assim, eu não me considerava um dono com experiência. Então, apesar de ter outros cachorros, nem se compara, né? Um cachorro dessa raça com os vira-lata, os cachorros até mais simples, né? Questão de saúde, inclusive, né? Menos trabalho. Mas eu acho que depende muito da vontade da pessoa. Se a pessoa tem interesse em aprender, eu acho maravilhoso. Eu aprendi muito com ele, muito mesmo. E procurar pessoas e profissionais bons, né? Isso me ajudou muito, né? Ter boas pessoas e com experiência, que entendem, ajudou bastante. Pesquisar, ir atrás. Eu acho que é possível você ter. A questão é o quanto você quer ter, né? Isso faz muita diferença quando você no trato e no dia a dia com ele. Sim. Então é mais ou menos por aí. Bom. E para quem você recomendaria? Se dissesse assim, cara, tem um dono ideal para um Doberman, seria o cara que é assim. Como é que você descreveria? Eu acho que é importante que a pessoa seja ativa, né? Uma pessoa que goste de, corredor. Uma pessoa que corre, gosta de correr na rua. Cara, é ótimo, uma companhia fantástica, porque enquanto você corre, ele caminha rápido. Ele se compara à velocidade. Então, ele é um bom parceiro para esse tipo de atividade, coisas de corrida, realmente trilha, esse tipo de coisa. É um cachorro maravilhoso. Então, eu acho que uma pessoa que seja um pouco mais ativa tem um perfil melhor para lidar com a raça. Mas não que outras não possam ter. É tudo a questão, como eu falei, da vontade de que você tem. Às vezes é até um incentivo. A pessoa fica muito em casa, é muito mais caseira. Então, você ter um cachorro mais ativo é um indício, um empurrão para você fazer mais coisas fora de casa, sair um pouco mais, estar um pouco mais ao ar livre. Isso é muito importante para ele. Totalmente. Eu tive uma entrevista esses dias para fazer um segmento aqui bem-estar, bem saúde, depois vou botar direitinho, né? E estava falando justamente sobre os benefícios que os cães trazem para a gente, para nós seres humanos, né? E além dos benefícios psicológicos e emocionais, como por exemplo, tem estudos que comprovam quando você alisa seu cão, os seus níveis de serotonina e dopamina aumentam, e seu nível de cortisol baixa, consequentemente seus batimentos cardíacos também baixam, e sua pressão também baixa. Então, as pessoas que têm cães e têm uma conexão com seus cães, quando ele passa um tempo alisando, ele passa a ter uma saúde cardiovascular melhor. Mas além disso, isso que você falou é muito importante, porque para quem não é ativo, ele pode incentivar você a ser ativo, né? Então é muito importante porque, além dos benefícios psicológicos e emocionais, ele tem os benefícios fisiológicos também, né? Você andar pelo menos 1 quilômetro por dia, 2, brincar um pouquinho, vai fazer muito bem, não só a ele, mas a sua saúde individual, né? Não, para mim mesmo. Eu, como trabalho em casa, a partir do momento que eu tive ele, eu comecei querendo ou não, algo que faz você também sair daquele mundinho ali de trabalho home office, né? Que às vezes está tão fechado, tão lacrado ali. Então, uma hora meio que você se distrai, sai com ele, dá uma volta, espairece. Então, o teu trabalho rende mais, ele é melhor. Sim. E você vê que ele é bem atento, né? A gente fica aqui conversando e ele fica sempre rondando o ambiente, prestando atenção no que está acontecendo e
fazendo meio que a guarda, né? Sempre buscando saber o que está acontecendo no ambiente dele. Sim, não, isso é uma coisa que eu percebi muito na raça, assim, é esse instinto natural mesmo de guarda. Porque quando ele era mais novo, eu ainda nem tinha uns 8 ou 9 meses, e eu nunca tinha feito treinamento de guarda mesmo com ele, de proteção, né? Eu coloquei ele numa casa dos meus pais, lá onde tem um terreno na frente, e você percebe claramente que ele faz esse perímetro, parece que ele vai dar uma olhada no ambiente, ver onde você está no ambiente, realmente parece que ele está sempre de olho ao redor e protegendo mesmo o ambiente, assim, tem muito esse instinto já da raça mesmo. Sim. Eles chamam essa raça, a gente falou um pouco sobre isso, né? Velcro Dogs, né? Que são aqueles cães que grudam na pessoa e são muito bons não só para proteção domiciliar, mas para uma proteção pessoal, né? Porque justamente por ele ter essa conexão muito forte com o seu dono e ficar muito próximo, né? Como é que você vê isso? Não, então, isso é uma das coisas que eu já tinha lido sobre e eu não imaginava que era tanto, Porque é impressionante, não basta ele estar perto de você, às vezes parece que ele tem que estar no mesmo lugar. Então, questão de espaço pessoal, você perde um pouco. Ele gosta muito de estar grudado junto, ele é muito amoroso, extremamente carinhoso. Então, essa imagem que as pessoas têm de ser um cachorro muito nervoso, muito bravo, eu não tenho nenhuma com ele. Ele é muito amigável comigo, assim, com o dono, então esquece, ele está sempre grudado, gosta de estar junto em qualquer canto, quer fazer tudo junto. E realmente é um parceirão, assim, um baita companheiro. Cara, que bacana. E aí vem a pergunta, né? Porque uma coisa, pessoal, é a gente ler a ficha técnica do cachorro. A gente ir lá e lê tudo bonitinho, é bem com a família, solta pouco pelo, é amigável, não é, faz guarda, não faz. Aí vem a pergunta, né? O que é que não te contam sobre a raça que você descobriu? Então, duas coisas principais, acho que é essa questão do pelo. Uma delas, que apesar de ter o pelo curto, solta muito pelo mesmo. Então é algo assim que você tem que estar manter a limpeza da casa sempre em dia, porque tá com uma vassourinha na mão, porque realmente solta muito pelo. Além de tomar água. Quando ele toma água, ele vaza muito, então ele baba demais. Então ele é capaz de tomar água num lado da casa e levar a água pro outro, de tanto que ele baba. Então é algo que eu não fazia ideia da raça também. São coisas assim de comportamento que isso eu não tinha ouvido contado, eu descobri na prática.